Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4. Por que Jesus não respondeu? O que vemos aqui é aquela passagem em que os homens levam até Jesus uma mulher adúltera, pedindo que o mestre opine sobre aquela situação. Vamos ler o texto. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele abaixou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Ou seja, se ele dissesse que era para perdoar, eles iam dizer que ele ia contra a lei de Moisés. Se ele dissesse que era para matar, eles diriam para ele: poxa, então quer dizer que você não prega o amor, mas não vive o amor? Legal, mas o que Jesus fez? Jesus não respondeu à pergunta deles. Só que no versículo 7 diz assim: como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo, certo? E disse a eles, ou seja, ele estava ali escrevendo no chão com o dedo, ele se levantou e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo, se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ela disse: ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. O que aconteceu aqui? Eles queriam pegar Jesus numa armadilha. Mas Jesus não respondeu. Simplesmente fez outra pergunta para eles e resolveu a situação. Jesus foi passivo com o erro da mulher? Não. Ele vira para ela e diz: olha, eles não te condenaram, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, vamos resolver esse negócio. Não faça mais isso com você, não crie mais problemas com você. Aliás, você escapou dessa. Você pode não escapar da próxima, tá certo? Mas Jesus foi muito sábio ao ter essa atitude e não criar um problema sério para aquela situação. Porque os fariseus queriam, na verdade, era trazer a condenação para ele. E por que Jesus não respondeu? Vamos ler o que a Bíblia fala sobre isso em Provérbios? Provérbios 12, versículo 16. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Por quê? Porque ele briga, revida e vai para cima, não é isso? Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Ou seja, Jesus fez de conta que não era com ele. Satanás muitas vezes tenta nos acusar ou tenta nos provocar para uma briga. Isso acontece no nosso trabalho, na nossa casa, na família, em todos os lugares. Outro dia, uma pessoa que trabalha comigo chegou para mim e falou assim: olha, eu preciso falar com você porque está acontecendo isso, a gente está com um problema e eu estou estressado com essa situação e tal. E eu estava cheio de problema, estava nervoso, não queria conversar com ele naquele momento e percebi que ele estava alterado. Eu simplesmente não respondi a questionamento dele. Falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, podemos conversar disso semana que vem? A gente conversa com calma, você me explica direitinho o que fizeram para você estar bravo assim e a gente tira essa situação ali. Pode ser? Ele respirou fundo e falou: tá bom, tudo bem. Ele viu que eu estava atarefado. Pois bem, sabe o que aconteceu? Eu não respondi a provocação. Porque da maneira como ele falou, soou como uma provocação. Mas eu não fiz isso. Por quê? Porque eu sabia que ele estava alterado, eu também, e aquilo não ia acabar bem. O fato é que na outra semana, nós nem conversamos. Na hora que ele acalmou, pensou em toda a situação, ele me falou assim: cara, deixa pra lá aquele assunto, porque eu pensei bem e pra mim tá resolvido. Falei: que ótimo, vamos pra próxima. Por quê? Vença as provocações que o diabo muitas vezes coloca diante de você. Como? Às vezes não é preciso nem responder. Às vezes com uma resposta branda, você resolve uma situação. Fuja das brigas. Fuja da provocação das pessoas. Não é que você vai fugir do problema, porque Jesus não fugiu do problema. E se esse rapaz quisesse conversar comigo na outra semana, certamente íamos conversar. Eu só não quis fazer aquilo no momento que nós estávamos estressados para não arrumar uma confusão maior e aí a gente perde a razão, tá certo? Então, olha só, outro dia minha filha virou para mim, ela é pequena, né? Falou assim: ô pai, quando puder, você me leva na lua?
Eu olhei, na hora minha esposa estava do lado e falou assim, não menina, que isso, você tem cada ideia, não sei o que. Eu falei, calma, filha, olha, quando puder, o papai te leva, se um dia der certo a gente vai. Pensei comigo, já me obrigaram a ir a tanto lugar tão pior do que a lua, né? Lá deve ser legal, vamos esperar para ver. Gente, ela é uma criança, adianta eu discutir com ela, vou ou não vou? Se um dia for possível, nós vamos. Se não for possível, que eu acredito que eu não vou chegar nessa época, nós não vamos. Então evite brigar por coisas bobas, por coisas pequenas, porque essas pequenas brigas muitas vezes vão gerando grandes mágoas, e de uma mágoa você parte para outra, para outra e para outra, e assim as relações comerciais se acabam, os casamentos se acabam, as igrejas se acabam. Por quê? Porque as pessoas aprenderam que elas não podem levar desaforo para casa. Mas não é isso que nós aprendemos com Cristo. Literalmente, esse foi só um dos casos em que Jesus não responde à provocação. Diante de Pilatos, ele também não respondeu. Por quê? Porque ele sabe qual é o objetivo e sabe que se a gente for responder tudo e querer bater de frente com tudo, nós não vivemos, nós ficamos malucos. Eu não estou te chamando para ser passivo, estou te chamando para ter a sabedoria e responder no momento certo. Clame a Deus para que Deus te dê a direção, te dê o espírito de sabedoria, para que no momento que você tiver que brigar, realmente você faça de maneira justa e correta. Mas na maior parte das vezes você vai entender que não é necessário tirar a limpo essa situação, porque é uma bobagem e logo vai passar. Que Deus te abençoe.